Olá galera, vamos lá com a nossa revisão sobre evolução, biologia, teorias evolutivas. Professor Wilson, da nossa escola do Cilomedo do Nascimento, do nosso terceiro bimestre. Vamos lá, pessoal? Teorias evolutivas, começando com fixismo. Fixismo, século IV a.C., o filósofo Aristóteles já falava que as espécies não mudavam durante o tempo. Também do século XVIII, Cuvier e Linneu também são expoentes do fixismo. No seu livro Systema Naturae, Linneu disse o seguinte: Deus criavit, Linnaeus disposuit. Deus criou, Linneu ordenou. Ok? Então, as espécies são fixas e imutáveis desde a criação, desde o Gênesis. Era uma teoria que tinha um aspecto, um viés religioso, porque eles eram todos religiosos. Linneu, Cuvier, Calvin, Linneu. Beleza? Próxima. Bom, o Lamarckismo. O Lamarckismo também no século XVIII, com Jean-Baptiste Lamarck. No seu livro Philosophie zoologique, Filosofia Zoológica, esse cara aqui é o primeiro a falar da importância da adaptação dos seres vivos. Muito bem, ele diz que o meio é o agente da mudança dentro do processo de transformação, de evolução das espécies. O meio é que causa a mudança. Então, para Lamarck, o que aconteceu é o seguinte: se o meio muda, surge uma necessidade de adaptação. E para se adaptar, o indivíduo se esforça. Ele se esforça, ele tem a intenção de mudar. Então, ele se esforça para que ele possa se adaptar. Se ele não mudar, então ele não tem como se adaptar e, portanto, ele morre. Ele não vai conseguir avançar. Então, para ele explicar, ele justificava essa tese através de duas leis, chamada Lei do Uso e Desuso e a Lei dos Caracteres Adquiridos. A Lei do Uso e Desuso diz que o uso desenvolve e o desuso atrofia. Então, um órgão que fosse surgido, um órgão que surgisse, que fosse desenvolvido através do uso ou do desuso, ou seja, do seu desenvolvimento ou da sua atrofia, ele seria transmitido para os descendentes, né? Ele seria transmitido, seria um caractere adquirido, transmitido para os descendentes. Como é que ele aplicava isso? Vamos ver no exemplo que é até melhor. Por exemplo, ele tinha alguns exemplos. Ele explicava que a girafa alcançou o seu pescoço grande, alto, através de um fenômeno que foi o seguinte: o meio muda, e a África ela é reconhecida por secas, né? A savana africana ocorre em secas e as espécies têm que migrar para outros lugares para conseguir alimento, etc. Então isso era bem conhecido. Então, por exemplo, a girafa, que vive no ambiente da savana africana, quando ocorreu grandes secas no passado, ele diz o seguinte, que a girafa tinha o pescoço pequeno, o pescoço curto, mas com as seguidas ciclos de seca, quando acaba a grama, a pastagem, os animais buscavam comer das folhas das árvores altas. Com isso, ele ia esticando o pescoço, ele ia se esforçando para alcançar as folhas mais altas e esticava o pescoço. E ia passando essa característica para os seus descendentes, e assim a girafa foi esticando o seu pescoço. Então, essa, resumidamente, seria o Lamarckismo, né? O primeiro que fala sobre adaptação, o meio é o agente da mudança. Quando o meio muda, surge uma necessidade de mudança, necessidade de adaptação. E aí os organismos se esforçam para conseguirem se adaptar. Bom, no darwinismo, pessoal, também surge no século XVIII com Charles Darwin e Alfred Wallace. É importante falar desse cara, porque nós conhecemos hoje que quando fala de evolução, todo mundo lembra de Charles Darwin, ou Darwin. Mas o Wallace, ele foi o primeiro cara, ele escreveu um artigo, estava pronto sobre seus estudos das transformações dos organismos, da formação de novas espécies, e mandou seu artigo para o Darwin. O Darwin já estava estudando secretamente há muito tempo, nas suas viagens pelo mundo inteiro, inclusive pelo Brasil, as Ilhas Galápagos, estudou muito,
Mas o Wallace já tinha resumido a ideia toda. Aí passou para o Darwin reconheceu que o resumo dele realmente relatava toda a teoria que ele tinha estudado durante muitos anos, e eles resolveram, né, num acordo, uma conversa entre eles resolveram lançar juntos, isso foi a ideia de um outro cara, um outro amigo deles, disse, não, lancem juntos, a ideia vocês estão no mesmo barco aí com relação à teoria. Darwin reconheceu que o estudo, que o resumo de Wallace da teoria resumia exatamente tudo que ele tinha estudado há muito tempo. Então ele reconhece isso nos seus escritos. Então ele dá o mérito também para Wallace, porque foi o primeiro a resumir a ideia da evolução, pessoal. O que você estuda, o que a gente estuda sobre evolução, o Wallace já tinha visto, já tinha chegado à conclusão, resumo, antes de Darwin. Mas aí, como eles estão juntos no mesmo período, no mesmo processo, eles lançam juntos na Academia de Ciências da Inglaterra, do Reino Unido, e aí depois Darwin lança o livro A Origem das Espécies, que causou muita polêmica, né, sobre a questão do ancestral comum, que o pessoal na época entendia que o homem veio do macaco. Aí começaram a pegar no pé do Darwin, nunca disse isso. Na teoria da evolução darwiniana, o homem, como todos os outros animais, eles compartilham um ancestral comum, que deu origem tanto ao homem como o macaco. Os primatas em geral têm um ancestral comum, por isso que nós somos parecidos. Os tigres são parecidos com o leão, com a onça, com a pantera, com o lince, com todos esses animais que são felinos, com o gato, porque todos eles apresentam, eles têm um ancestral comum que deu origem a todos os felinos. E assim para todos os outros grupos de animais e plantas desse planeta. Essa é a teoria do Darwin, no sentido da origem comum de todos os grupos. Muito bem, agora relatando algumas características da teoria, primeiro Darwin dizia o seguinte, que existe variabilidade na população, existe variação entre os indivíduos de uma população. Ninguém é igual, todos são diferentes, então existe variabilidade. Quando, estudando os trabalhos de Malthus, ele chegou à seguinte conclusão. Bom, a produção de alimento na natureza, numa população, ela cresce aritmeticamente, e o crescimento populacional se dá geometricamente. Então, o que é que acontece? Com o tempo, eu não vou mostrar aqui graficamente, mas com o tempo, vai ter muito mais pessoas, vai ter muito mais gente do que alimento. Com isso, vai haver fome. E com essa fome vai haver uma luta pela vida, porque todo mundo quer o seu pirão, não é verdade? Todo mundo quer o seu, todo mundo vai brigar para comer o seu pirão. Então, nessa luta pela vida, sobrevivem os mais fortes. Que são os mais fortes? Coloquei entre aspas, porque não é força física. A força é uma característica favorável no meio em mudança. Uma característica vantajosa que os indivíduos podem ter num meio que está em mudança. Quem tiver essas características favoráveis, mais vantajosas, se adapta melhor às mudanças do meio. Portanto, esses que sobrevivem deixam mais descendentes e, portanto, o meio seleciona essas variações favoráveis. O meio não é ele não produz a mudança, ele seleciona as variações vantajosas. Todo esse processo de seleção ou de escolha através do meio ambiente é chamado de seleção natural. Portanto, o indivíduo ele não luta contra o outro indivíduo. O indivíduo luta contra o meio para sobreviver. Beleza? A explicação do pescoço da girafa, na visão darwiniana, é diferente da de Lamarck. O Darwin dizia o seguinte, no passado havia variação. Então, havia girafa de pescoço longo, girafa de pescoço médio, pequeno. Quando o meio muda, que aí surge uma condição de luta pela vida, né? Eles têm que sobreviver. O que acontece? Como a pastagem seca e acaba, as girafas que tinham o pescoço longo conseguiam alcançar as árvores mais altas e comer e sobreviver. Aquelas que tinham o pescoço médio e curto não alcançavam as árvores mais altas e elas desapareciam, eram eliminadas. Bom, do ponto de vista evolutivo, uma coisa importante, o estudo dos fósseis. Você tem que ter girafa de pescoço intermediários e foi encontrado girafas com pescoços menores, o que reforça, né, a teoria. Beleza? Bom, o neodarwinismo, a teoria sintética ou teoria moderna,
Surge no século XX e ela tem vários cientistas que contribuíram para a teoria, como Morgan, Fisher, Haldane, Dobzhansky e muitos outros. Ok? Então a teoria do neodarwinismo, a teoria sintética, ela é a teoria atual, é a teoria moderna, é a teoria que os cientistas acreditam hoje, pelo menos a maioria deles. E elas se baseiam nas novas descobertas da ciência. E entre essas descobertas, nós temos a mutação e a recombinação genética. A mutação, a alteração do DNA que cria novos genes, novas características. E a recombinação genética que mistura esses genes, gerando novas combinações de características. Esses dois elementos são fontes da variabilidade. Então, aquilo que Darwin não sabia como surgiam as variações. Essa resposta veio com a descoberta da mutação e da recombinação genética. São elas que alteram o DNA, o DNA, o material genético, que é responsável pelas características e pelas várias tipos, combinações, diversidade de caracteres. Bom, o acaso, os cientistas acreditam que o acaso, tudo isso ocorre ao acaso, tanto mutação, recombinação genética e o processo de seleção também. A migração é o movimento de populações, de indivíduos, o deslocamento de uma área para outra, fazendo com que o conteúdo genético de populações possam se misturar. E isso é um fator evolutivo importante. A deriva genética, que é a alteração populacional através de eventos chamados randômicos ou aleatórios, ou estocástico, Quer dizer, é um imponderável, acontece um tsunami, um terremoto acontece, um vulcão e mata um monte de indivíduos e deixa outros, aqueles que conseguem sobreviver, já altera o pool gênico, que a gente chama, o conjunto de genes, e altera a população. O isolamento reprodutivo, que é um dos elementos também importantes, a partir do momento que os indivíduos acumulam diferenças genéticas, chega um tempo que eles não conseguem mais reproduzir geneticamente, já estão bastante separados e com isso formam novas espécies. A seleção natural é o contexto geral do neodarwinismo, por isso que é chamado de neodarwinismo. A ideia da seleção ela é correta, mas ela tem uma série de outras abordagens dentro dela. Bom, aqui um esqueminha mostrando a fonte da variabilidade, mutação e recombinação genética criam a variabilidade, e a seleção natural age sobre a variabilidade, de forma que se adaptam àqueles que tiverem as variações mais vantajosas, mais aptas àquele meio em mudança. Muito bem, vamos agora falar de especiação, a formação de novas espécies. O primeiro esquema que eu quero mostrar para vocês é a especiação alopátrica. Aloprada, não é aloprada, alopátrica. Significa o quê? Significa, gente, que ela ocorre em áreas diferentes. Então aqui temos uma ilha com uma população amarela, todo mundo igual, aqui todo mundo amarelo. Mas de repente aconteceu um terremoto e a ilha se partiu no meio. E um rio, um mar, sei lá, separou as duas ilhas. Isso é uma barreira geográfica. Pode ser um mar, um rio, pode ser uma montanha, pode ser também uma floresta, enfim. Um cânion. Duas populações estão separadas pela barreira geográfica. Então elas estão em isolamento geográfico. Elas não têm comunicação. Os indivíduos daqui não chegam para cá e vice-versa. Bom, com o tempo, passar do tempo, centenas de anos, milhares, milhões de anos, em cada população vai acontecendo mutação, permutação, seleção natural, migração, deriva, etc., fatores evolutivos, e aí as populações vão mudando. Como o que ocorre em uma ilha é diferente do que ocorre na outra, totalmente aleatório, ao acaso, as populações vão mudando, vão se diferenciando, vão acumulando diferenças genéticas. Depois de certo tempo, elas já acumularam bastante diferença, em vez de amarelo aqui, um rosa, sei lá o que é isso aqui, significa que elas estão diferentes. Mas se você colocar uma ponte entre as duas ilhas, as espécies conseguem cruzar e gerar descendentes férteis. Então, elas ainda são da mesma espécie, mas são raças geográficas, porque estão isoladas geograficamente, são raças geográficas. Mas se elas se mantiverem separadas por milhares, dezenas, centenas de anos, mutação, permutação, seleção natural, migração, deriva, vai acontecendo e elas continuam mudando o seu conjunto gênico, conjunto genético. Com isso, depois de milhares de anos, milhões de anos, essas espécies acumularam bastante diferenças e agora elas estão isoladas reprodutivamente. Mesmo que você coloque uma ponte aqui, elas não conseguem cruzar e gerar descendentes férteis. Portanto, agora elas são
novas espécies. É o caso aqui, por exemplo, do calanguinho, ó, esse calanguinho verde e amarelo. Ele está aqui numa ilha, uma população de calanguinhos, numa ilha bacana, estão vivendo numa boa, de repente ocorre um terremoto, pô, aí rachou a ilha no meio, pronto. Aí essa população de calanguinho ficou isolada dessa população de calanguinho verde e amarelo. Então, isolamento geográfico, uma barreira geográfica separando as populações. Esse é o ponto, e o Wallace falava sobre isso no seu trabalho, okay? Ele falava sobre isolamento geográfico, inclusive estudou na Amazônia, ele estudou isso, que populações estavam separadas pelos rios, elas não se comunicavam. Ele começou a colocar isso dentro do seu trabalho, antes do Darwin. Muito bem. Com o passar do tempo, mutação, permutação, migração, seleção natural, deriva, etc., migração e tudo mais, com muito tempo, essas duas populações acumulam mudanças, modificações, se tornam raças geográficas, como eu falei agora há pouco. Elas são diferentes, mas ainda são da mesma espécie. Se você colocar uma ponte, eles conseguem cruzar e gerar descendentes férteis. Mas se mantiverem isoladas geograficamente por muito tempo, milhares de anos, milhões de anos, mutação, permutação, migração, seleção natural, os fatores evolutivos vão acontecendo, e aí chega um tempo em que elas acumulam muita diferença genética, que elas se isolam reprodutivamente. Mesmo que você coloque as duas espécies para cruzar, elas não conseguem gerar descendentes férteis. Então, nós temos estabelecidas duas espécies. É assim a cladogênese, a partir de um ancestral que gera outros ancestrais através desses mecanismos de especiação. Beleza? Beleza, pessoal? Então é isso aí. No próximo vídeo eu vou falar sobre as evidências da evolução e vou falar também mais sobre cladograma, né? Como a gente analisa um cladograma. Falou? Um abraço, pessoal, e até a próxima.